para hoje, a gente traz o assunto da idade mínima, não é, Marcela? É isso aí. Como é que ficou, né? Essa talvez tenha sido a principal alteração se comparada às regras atuais da Previdência, né, Pedro? Como é que ficou o texto que o Senado está analisando nesse momento? Isso, Marcela. Essa é, sem dúvida, a principal alteração da reforma da Previdência. Muita gente fala que ela aumenta a idade mínima. Na verdade, ela cria a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, um benefício que só existe no Brasil e em outros poucos países, que é aquele benefício que o trabalhador consegue no INSS com 30 anos de contribuição se for mulher, 35 anos se for homem. Não interessa a idade, qualquer idade pode se requisitar esse benefício. A reforma da Previdência cria uma idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Essa regra não começa a valer imediatamente. Existem 4 regras de transição. Então, sendo eventualmente aprovada pelo Senado, cada trabalhador vai olhar ali qual a regra que mais se adequa a ele, mas grosso modo, a quem está há 10 anos ou mais de se aposentar, a regra de transição pouco se aplica. Provavelmente essa pessoa vai ter que se aposentar com 62 anos se mulher e 65 anos se homem. E, na verdade, Pedro e Marcela, essa regra não é só a regra atual do Brasil não é só muito diferente em relação ao resto do mundo, como é diferente em relação aos próprios benefícios do INSS que existem. Por exemplo, muitos brasileiros se aposentam por uma modalidade de aposentadoria chamada aposentadoria por idade, que tem a urbana e a rural. Nela já existe uma idade mínima de 60 anos para as mulheres, 65 anos para os homens e 5 a menos nos 2 casos para os trabalhadores rurais. Essa é uma modalidade de aposentadoria que é mais usufruída no Norte, no Nordeste, as regiões mais pobres, porque ela exige um tempo de carteira assinada menor, de 15 anos. E para os trabalhadores que não conseguem nem esses 15 anos de contribuição, às vezes um pedreiro, uma empregada doméstica, eles normalmente se aposentam por um benefício assistencial chamado benefício de prestação continuada, o BPC, que já exige idade mínima de 65 anos para homens ou para mulheres. Então, o diagnóstico dominante em relação à reforma da Previdência é que ela cria uma idade mínima para aqueles que hoje se aposentam muito antes dos demais brasileiros, aqueles que conseguiram uma inserção melhor no mercado de trabalho, muitas vezes trabalhadores das regiões mais industrializadas, que conseguiram uma formação, uma escolaridade maior, estão nas ocupações mais produtivas. Por isso, então, que o governo também diz que essa reforma se reveste de algum caráter de justiça social, porque ela faz com que os brasileiros menos pobres se aposentem com idades mais próximas dos trabalhadores mais pobres. Então, grosso modo, é essa questão da idade mínima que está colocada para o Senado. Pedro, alguns pontos, como você falou do BPC, né, do benefício de prestação continuada, a própria reforma da Previdência Rural, são pontos que ficaram por fora do texto que o governo tinha enviado. A Câmara retirou isso do texto. O Senado agora está analisando, parece que já há um entendimento de que alguns pontos sejam tratados em outra proposta, não nessa proposta, para que ela não volte para a Câmara e comece todo o processo. Como é que você avalia aqui dentro essas diferenças? E se isso é possível mesmo tratar isso numa proposta só, ou isso vai ter que ser pontuado cada um em um texto? São vários assuntos, né? Como é que você avalia essa discussão? Pedro, eu acho que você tocou numa questão essencial. A proposta que está chegando para a discussão no Senado é muito diferente da proposta que chegou na Câmara, que foi enviada pelo governo Jair Bolsonaro lá no início do ano, lá em fevereiro. A Câmara retirou do alcance da proposta a aposentadoria rural, que estava sendo afetada, principalmente para as mulheres. Ela retirou da proposta a mudança no valor e na idade do BPC, que para recebimento de um salário mínimo subiria para 70 anos, uma mudança que foi muito mal recebida pelas casas. E ela também retira a elevação do tempo mínimo de contribuição dos trabalhadores urbanos, que é de 15 para 20 anos, podendo afetar ali aquele pessoal que tem mais dificuldade de conseguir um emprego com carteira assinada ao longo da vida, passa muito tempo na informalidade ou no desemprego. Então, a proposta que chegou ao Senado é realmente marcadamente diferente daquela que foi recebida pela Câmara. Como a gente está falando de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, só pode ir à promulgação aquilo que as duas casas concordarem. Então, tudo que o Senado modificar, se ele modificar um dispositivo, alterar, dizer que azul é vermelho, o que vermelho é azul, isso tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Na reforma de 2003, do presidente Lula, como há hoje uma pressão para que essa proposta vá logo à promulgação por conta das expectativas dos agentes econômicos, criou-se o que ficou chamado de PEC paralela. O Senado apresentou uma nova proposta alterando os pontos que ele queria modificar, aprovou a proposta do governo, então a proposta do governo foi a promulgação
virou a Emenda Constitucional 41 de 2003, e o Senado apresentou uma nova proposta fazendo alterações nessa proposta, para que ela fosse à Câmara sem prejudicar a tramitação daquilo que o Senado concordava. Eventualmente isso foi aprovado, virou a Emenda Constitucional 47, e essa é uma solução que talvez seja a solução adotada pelo Senado nesse caso. Existe um desejo de fazer com que o Senado cumpra o seu papel de casa revisora, de fazer modificações no texto da Câmara, e para que essa proposta não tenha que voltar toda ou em parte para a Câmara, uma possível solução é a apresentação de uma nova proposta, alterando essa pretensa nova emenda constitucional. Pedro, a gente aqui está falando de idade mínima, assunto aí crucial na reforma da Previdência, e uma coisa que acabam os parlamentares discutindo são questões específicas sobre trabalhos perigosos, periculosos, insalubres. Uma questão em discussão, por exemplo, há algumas semanas aqui no Senado, é a questão de trabalhos que são, de fato, assim, extremamente insalubres, extremamente periculosos, como, por exemplo, o caso dos mineiros em frente de trabalho ou dos vigilantes de empresas privadas. Essa discussão vai ter que ser encarada também no texto, né, na PEC da reforma da Previdência. Perfeito, Marcela. Essa questão que no jargão a gente chama de aposentadoria especial. Aposentadoria devida àqueles trabalhadores que atuam com efetiva exposição a agentes nocivos, como é o caso dos mineiros. O caso dos vigilantes é um pouquinho diferente, porque ali é a questão mais de periculosidade, mas vamos falar do caso de efetiva exposição. Hoje, claro, a gente quer reconhecer, a sociedade quer reconhecer de forma diferenciada esses trabalhadores. O caso mais emblemático é dos mineiros, mas tem também os enfermeiros, enfim, os metalúrgicos, os estivadores. Mas como é hoje, esse trabalhador não tem idade mínima, ele pode se aposentar dependendo da atividade com 15 anos de contribuição, sem fator previdenciário, quer dizer, com 100% da sua média. E muitas vezes em idades muito precoces, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, e fica difícil para o sistema bancar isso. Isso não quer dizer que a proposta do governo seja ideal. Lá na proposta que está chegando aqui na Câmara, perdão, chegando da Câmara aqui no Senado, a PEC 6, existe uma nova regra para aposentadoria especial e também uma regra de transição para quem já está na atividade. Essa regra de transição é que tem sido considerado mais duro porque ela mexe nos planos de quem já planejou sua vida inteira naquela carreira. Porque, embora se dificulte o acesso à aposentadoria, o tempo de trabalho nessas carreiras, por exemplo, dos mineiros, é de 15 anos no máximo. Então, a pessoa não pode continuar naquela carreira, até proibido, digamos assim. Então, esse trabalhador teria que migrar para uma outra carreira, se reinventar para continuar contribuindo. Então, existe um debate intenso nisso aí. Acho que um desejo de buscar um meio termo entre aposentadorias com 40 e poucos anos de valor integral, e ao mesmo tempo não fazer uma mudança brusca que não respeitasse o plano desses trabalhadores. Uma possibilidade é PEC paralela, outra possibilidade é uma supressão no texto. Existem alguns dispositivos da PEC que permitem supressão, é como se o Senado deletasse, digamos assim, o que está no texto. Se isso não modificar o sentido da proposta, não precisa voltar para a Câmara, naquele sentido do que a gente tem falado. Senado e Câmara concordaram, pode ir. Senado e Câmara concordam nisso aqui, eu estou só deletando uma questão que não afeta outras questões, isso pode ser feito. É algo que eu acredito que vai ser intensamente debatido nas próximas semanas. Além da PEC paralela, o Senado pode fazer supressões no texto, isso é pacífico na jurisprudência do Supremo, pacífico na história das duas casas. A transição de aposentadoria especial é potencialmente um tema que pode ser, digamos, deletado pelo Senado. Uma das alternativas que apareceu na comissão, em um debate da Comissão de Direitos Humanos, foi a questão de se contar com vantagem maior o tempo que o trabalhador exerceu aquela função. Por exemplo, foi mineiro por 15 anos e depois migrou, e dele poder fazer essa conversão com uma vantagem maior para contar o tempo especial. Isso é admitido hoje, continua sendo admitido na reforma. E é uma possibilidade de beneficiar. Agora, a gente tem que ter um pouquinho de clareza também que o caso dos mineiros é mais emblemático, embora seja uma categoria que, em termos relativos, a população tem uma participação muito ínfima. E o que a gente vê assim, no histórico desse tema é muita gente usando o exemplo dos mineiros para conseguir uma vantagem para si. Então, é aquela história, toda carreira diz que tem uma atribuição especial, que está exposta a alguma coisa. Então, esse é um debate que tem que ser feito com cautela. A gente usa muito o exemplo dos mineiros, mas existem muitas atividades. Acho que aqui o exemplo mais emblemático é o da Grécia. A gente sabe que a Grécia quebrou alguns anos atrás e tinha todo tipo de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos. Cabeleireiro,
porque o equipamento era perigoso, locutor de rádio, trompetista, porque afetava os pulmões, padeiro, porque mexia com forno, tudo isso teve que ser feito, então teve que ser alterado. Então essa questão de aposentadoria especial tem que ser discutida com cuidado para que a gente, de fato, prestigie, por exemplo, o mineiro, que trabalha nas mais abomináveis condições, sem conceder vantagens a grupos que podem arcar com as suas contribuições por mais tempo. Tá certo, Pedro. Eu queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da rádio, gravado pela TV também. E a gente vai continuar falando sobre isso, cada semana um tema específico. Como você falou, tem as aposentadorias especiais, tem a questão do BPC, tem cálculos de como é que se faz esse cálculo de aposentadoria, as regras de transição, as pensões, que é um ponto bem polêmico também, né, dessa reforma. Enfim, a gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e até semana que vem.